trazer alguns temas que, na minha opinião, a igreja está, como um todo, não só Jardim das Flores, carente. E a gente falou de conhecimento, coincidentemente todos os temas com C, né? Não foi pensado, foi pensado os temas, mas eu estava reparando essa questão agora. A gente viu sobre conhecimento, que conhecimento é fundamental, né? Sem o conhecimento não tem como a gente mudar de posição. Aí semana passada a gente viu que uma vez tendo conhecimento a gente precisa crescer, deixar de ser criança em Cristo. E não é o que tem acontecido, né? As pessoas têm ficado mais velhas dentro da igreja e continuam crianças. E a gente viu o que precisa fazer para crescer. Estudar, meditar, e desenvolver. Assim como nas questões da vida, a gente quer crescer, né? Todo mundo quer mudar de vida, quer estudar, fazer uma pós-graduação. Falo pela Cris, a Cris nunca quer... Eu falo, ela é uma eterna estudante, ela não quer parar de estudar, né? Cada hora ela inventa uma novidade. Isso é bom, né? E ela terminou agora, e ela quer fazer... E quer estudar, não sei qual que é o limite dela, acho que é o céu, mas que bom, né? Eu estou tentando aprender com ela. E a gente precisa fazer da mesma forma dentro da igreja. A gente tem que estudar para crescer. E hoje, compromisso. Uma vez que eu tenho conhecimento, que eu cresço, eu assumo compromisso. Ano passado, no começo do ano, eu falei sobre isso. Se você esteve aqui, você vai lembrar de algumas coisas, mas eu preciso falar de novo. Eu acho que o momento é oportuno. Então eu vou falar de novo sobre compromisso. O Reginaldo leu 2 trechos para nós, um de Lucas e um de Mateus. O que está acontecendo aí? Jesus está indo para Jerusalém. Chegando lá, o que aguardava Jesus? Coisa boa? Banquete? Festa? Não. Perseguição é o que aguardava Jesus e tribulação. Não é isso? Que a gente já conhece a história. E por fim, o que aguardava Jesus? A morte. Então Jesus estava indo para uma situação não muito boa, né? Não muito agradável. E aí, a gente vai ler o contexto, a gente vê que Jesus encontra 3 candidatos a discípulos, né? Veja bem, candidatos a discípulos. No caminho, ele encontra 3 candidatos a discípulos. Então, Jesus não deixa dúvida, lendo, pelo menos eu lendo, eu não vejo dúvida. Jesus é claro com relação ao perfil dos candidatos que ele quer. Ele não deixa dúvida com relação a isso, né? O que ele esperava de um discípulo? Ele esperava comprometimento. E ele esperava um comprometimento total. Lendo o texto eu posso concluir isso. E a gente vê lendo o texto que as palavras de Jesus, elas são meio ásperas, elas são meio rude, né? Não são educadas, né? Não há politicagem, Jesus fala meio grosso, meio áspero, né? Com esses candidatos. E a gente precisa levar alguns fatos em consideração para entender por que Jesus falou assim. Por que Jesus falou assim com aqueles homens, né? A maioria de nós desconhece os costumes daquela época, né? Então, por isso que, por desconhecer, às vezes a gente acha que Jesus foi meio rude. Mas eu preciso lembrar que Jesus conhecia muito bem o costume daquele povo, os costumes daquela época. Então, ele, muito mais do que conhecer, Jesus podia ler o coração e a mente das pessoas. Por isso que ele falou da forma com que ele falou. Eu não consigo ler o coração e a mente das pessoas, mas Jesus conseguia, né? Então, mesmo quando o pedido de uma pessoa, ao nosso ver, possa parecer sensato e justo, Jesus via lá dentro. Jesus via o coração e a mente. E Jesus sabia realmente o que aquela pessoa estava pensando. Por isso que ele dava aquelas respostas mais incisivas, né? E Jesus, como eu disse, ele estava indo para o combate, gente. Ele não tinha tempo para perder. Ele não podia perder tempo, essa que é a realidade. Ele estava indo para sofrer e para morrer. Então ele sabia o que ele queria, né? Imagina você indo para morrer e para sofrer. Você sabe bem o que você quer, eu sei bem. Eu vou querer falar com a minha mãe, com meu pai, com a minha esposa, em primeiro lugar, com o teu filho, né? E depois, Jesus sabia o que ele queria, ele não queria perder tempo. E Jesus não pediu para aqueles homens nada do que ele já não tivesse feito. Ah, mas ele pediu muito, ele exigiu demais, igual eu já ouvi. Não foi nada do que ele não tivesse exigido dele mesmo, né? Jesus pede só o que ele mesmo já havia conseguido. Então ele sabia que era possível aqueles homens conseguirem. Então meu objetivo nesse sermão é mostrar para vocês as exigências de Jesus para com aqueles homens, né? Para com aqueles 3 homens. O texto que nós vamos usar é justamente esse que o Reginaldo leu. Eu vou pedir para você abrir em Mateus primeiro. Vamos ler o contexto, Mateus capítulo 8, a partir do 18. Se esse trecho de Mateus que nós vamos ler estiver relatando a mesma história de Lucas, ok, né?
Agora, sinceramente, eu não sei se é a mesma história. Se não for a mesma história, é uma história semelhante, né? Então vamos ler em Mateus a partir do 18, aqui diz assim: quando Jesus viu a multidão à sua volta, mandou seus discípulos irem para o outro lado do lago. Um professor da lei se aproximou dele e disse: Mestre, eu o seguirei onde quer que o Senhor vá. Mas Jesus respondeu: as raposas têm tocas e aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Um outro discípulo de Jesus lhe disse: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. Mas Jesus falou: siga-me e deixa que os mortos enterrem os seus próprios mortos. Vamos lá para Lucas. Lucas 9, que o Reginaldo leu. 57. Enquanto eles andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu seguirei onde quer que o Senhor vá. Jesus lhe disse: as raposas têm tocas e aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar. Aí ele disse a outro homem: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos. Vai e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: eu o seguirei, Senhor, mas deixe-me primeiro me despedir da minha família. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás serve para o reino de Deus. Então, veja bem, duas histórias. Eu não sei se é a mesma história, só que elas são semelhantes, né? Se for a mesma história, o primeiro candidato fala o quê? O pedido de Jesus era o mesmo, sempre o mesmo: segue, só isso. E aí o primeiro fala o quê? Seguir-te-ei para onde quer que fores. Até aí, muito bom, né? O que eu falei. Eu acho justo. Eu vou te seguir para onde quer que você vá, né? Eu não vejo problema algum. Só que Jesus conhecia o coração, né? Igual eu falei. Isso era bom para ele. E é ruim para nós. Às vezes a gente se deixa enganar por conta de não conseguir ver o coração e a mente das pessoas. Mas Jesus conseguia. Então, até aqui é difícil encontrar uma falha nesse homem, né? Eu vou te seguir para onde quer que você vá. Até aqui eu acho que está tudo bem. Mas se Mateus 8 estiver relatando a mesma história de Lucas, então nós estamos falando aqui de um escriba, né? Porque fala que é um homem da lei. E como a gente sabe, os escribas, eles eram inimigos de Cristo, né? Então, muito melhor agora. Se eu estiver falando aqui de um escriba, é fantástico, né? Porque imagina um inimigo falando para ele: olha, eu te sigo, sem titubear, né? Então, se for a mesma história, eu acho muito bom até aqui. Porque os escribas eram adversários de Cristo. Mas Jesus conhecia o coração dos escribas. Então, muito provavelmente, esse homem estava vendo o quê? Vou andar com o mestre, né? Então, eu vou também participar da glória, né? Participar da pompa. Como um soldado que imagino que vá para a guerra e pensa só na vitória, mas não pensa o que passa para conseguir aquela vitória, né? Então, muito provavelmente, esse homem está pensando nisso já. Ele já está vislumbrando glória, ele já está vislumbrando fama, ele está vislumbrando sucesso de andar com o mestre, né? Então, ele era um escriba, se a história for a mesma. E Jesus exigia exatamente o contrário, né? Ele queria abnegação, ele queria que as pessoas entendessem que era sofrimento, e enfim. E esse homem, ele não estava com o coração ligado na proposta de Jesus. Então, o que acontece? O Senhor, ele nem aceita e ele nem rejeita, né, a candidatura desse homem, que é o que o texto diz. Ele fala o quê? As raposas têm seus covis, olha, as aves do céu ninho, mas o Filho do Homem não tem nem onde encostar a cabeça. Ele fala: veja bem, você falou que vai me seguir até onde eu for, mas eu não tenho nada para te oferecer, né? Eu não tenho nenhum lugar para você encostar a sua cabeça. É isso mesmo que você quer? Então, esse primeiro, vou pedir até para passar o slide, eu esqueci do slide, pode passar para o próximo. Esse primeiro candidato aí, eu chamei do candidato indeciso, impulsivo na realidade, né? Eu acho que está fora de ordem. Isso, esse é o candidato impulsivo, né? Eu vou, sigo, no impulso, sem calcular. E Jesus está falando: cuidado que eu não tenho muita coisa boa para te oferecer, não. A verdade é que Jesus nasce num estábulo emprestado e morre do mesmo jeito, né? Materialmente falando, não era um homem que podia proporcionar muitas coisas boas, né? Luxo e da forma que aquele candidato estava pensando. Então, se você quer ser um discípulo de Cristo, cuidado com o impulso, né? Calcule o custo, que é isso que Jesus está falando. Calcule o custo, né? Tem um custo.
Eu falo assim não no intuito de desanimar as pessoas, né? Mas eu falo assim no intuito de instigar nas pessoas uma perseveração que hoje em dia eu não tenho visto. É isso que eu estou falando, né? Não tenho visto na Igreja de Cristo uma perseveração. Então, é o que Jesus falou para esse homem impulsivo. Cuidado, envolve sofrimento, né? E agora sim, o segundo candidato é o indeciso. E Jesus faz o mesmo pedido, né? Segue. É sempre a mesma coisa. Ele fala, segue. O primeiro apresentou-se voluntariamente, que a gente viu, né? Segue. Opa, eu vou, na hora, no impulso, né? Esse segundo, ele já precisou de um encorajamento. Não foi tão de sopetão assim, né? Esse segundo, ele fala o quê? Que a gente leu. Eu sigo, mas só deixa eu sepultar meu pai primeiro. Eu acho que duas coisas. Eu acho que esse pedido foi sensato, né? É justo sepultar o pai. E naquela época, sepultamento de pai e mãe tinha precedência sobre qualquer outra coisa. Então, se você tinha um compromisso e seu pai ou sua mãe viesse como o pessoal fala, evoluir a óbito, você tinha como obrigação primeiro participar desse enterro. Então parece justo, né? Deixa eu só sepultar meu pai. Só que eu acho que e o próprio Jesus ensinou que é digno aos pais, né? Que a gente precisava honrar os pais. Mas eu acho que esse homem, ele pecou quando ele fala, deixe-me primeiro sepultar meus pais, né? E não é isso que Jesus esperava. Convém lembrar que Jesus, ele conhecia o coração das pessoas, né? Por isso que elas se davam sempre mal. Por mais sensato que possa parecer esse pedido, Jesus sabia que onde estava o coração dele naquele momento, né? Que ele não estava totalmente voltado para seguir Jesus. Então, ele fala, permite-me sepultar primeiro meu pai. E aí Cristo enfatiza lá em Mateus, que a gente conhece, Mateus 6,33. Isso aí todo mundo conhece, a gente até canta, né? Buscai, pois, o primeiro lugar, o reino e a sua justiça. Então, acho que ele foi feliz na hora que ele falou primeiro, né? E não era o candidato que Jesus queria. Não era esse tipo de gente que Jesus queria junto dele. Quais foram os nossos primeiros planos para 2013? Né? Os primeiros. Será que Cristo estava nos primeiros planos para 2013? Quais são os nossos alvos para esse ano? Chega começo do ano, a gente estabelece um monte de objetivo, né? Quais foram os primeiros objetivos que eu fiz nesse ano, para esse ano de 2013? E o terceiro candidato, Jesus, é o mesmo convite. Ele fala, segue. No terceiro, eu coloquei aqui como indefinido. O terceiro candidato, o primeiro foi impulsivo, o segundo indeciso, o terceiro eu acho que não sei, na minha opinião é pior, ele está indefinido, ele não sabe, né? Ele também pede para fazer uma coisa primeiro. Ele fala, Senhor, só deixa primeiro eu despedir dos da minha casa. Tá bom, te sigo, mas deixa só eu despedir dos da minha casa. Também me parece justo, né? Você despedir da sua família, da sua casa, para você poder seguir o mestre. E é semelhante ao pedido anterior, né? Só que a gente precisa entender algumas coisas. Nos países orientais, cerimônias de despedida levavam semanas, levavam meses até. E Jesus não tinha tempo, Jesus não podia esperar, né? Então ele tinha que seguir o mestre, ele não podia voltar para despedir, porque isso podia levar semanas, podia levar meses, né? Então, não era o que Jesus queria. Ele tinha que seguir Jesus naquele momento, naquela hora. Ele não podia aguardar. E o homem estava tão preso às coisas Por que Jesus não aceita, gente? Porque ele está tão preso nas coisas, nesse caso aqui é família, né? Mas, trazendo para hoje em dia, às vezes a gente está tão preso com alguma coisa lá do passado, que a gente não consegue soltar e seguir Jesus, né? Porque a gente está preso, amarrado. E esse homem aqui, ele não estava conseguindo se libertar da família dele. Então ele quer seguir Jesus até, só que ele quer primeiro se despedir da família dele. E aí Jesus fala, ninguém que tendo posto mão no arado, olha para trás, e olha para trás é apto para o reino de Deus. Por isso que eu falei que Jesus foi árduo, né? Imagina, a pessoa só quer despedir, Jesus fala, não, então você não serve. Se você está olhando para pôs a mão no arado e olhou para trás, não é isso que eu preciso. Eu quero que você me siga agora, né? Eu não quero que você fique nessa indefinição. Esse é o candidato indefinido, aquele que olha para trás, né? E a que conclusões eu chego, e você pode chegar lendo esse texto, né, e pensando? Jesus nunca ensinou, gente, que é errado cumprir as responsabilidades com a família, nem
com os amigos. Não é isso, né? Jesus, o contrário, ele ensinou que é bom. Jesus não está ensinando aqui que é errado ir a enterro, né? Não quer nem deixar eu sepultar meu pai, então é errado enterro? Não é nada disso, porque Jesus até foi em 1 ou 2 enterros. Ele não está ensinando isso. Ele até ensina que é o contrário, a gente tem que ter amigo, a gente precisa honrar os nossos pais, né? A gente precisa cuidar das viúvas. Só que a mensagem que Jesus está dando aqui, nas duas histórias, eu não sei se é a mesma, mas a mensagem é única. Comprometimento. É isso que Jesus está querendo. Compromisso, comprometimento. E é isso que ele não viu dos candidatos, né? Ele não viu essa reciprocidade por parte daqueles candidatos, né? Então, aos candidatos, vou pedir para o professor Paulo, aos candidatos da discípula em 2013, você pode ser um candidato. Nós tivemos a reunião, talvez você pegou algum trabalho ou não, né? Mas se você é um candidato, e eu sou um candidato a discípulo esse ano, eu preciso pensar um pouco no que eu estou fazendo, né? Se você avalia a sua vida, né? Eu avalio a minha. Se você se encaixa com um candidato impulsivo, o impulsivo, o que ele falou lá? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia toma sua cruz e siga. Mas não tem coroa sem cruz. Eu quero coroa, mas não quero cruz, né? Eu quero, mas não quero. Eu quero fazer as coisas da igreja, mas eu quero e não quero. Quando choveu, não quero, né? Tem um churrasco futebol lá mais tarde. Eu não vou na reunião dos homens, mas eu quero ir na reunião dos homens. O que é isso? Indecisão. É igual esse homem, o primeiro. O que Jesus fala? Toma sua cruz e siga. Não é fácil. Não é fácil. Você vai ter que abdicar de alguma coisa. Eu vou ter que abdicar de alguma coisa, né? Pregar o mês inteiro de março, estou falando de mim, você sabe de você, mas é muito bom, glória a Deus por isso, mas é fácil? Para mim não é fácil. Eu preciso estudar, né? Eu preciso uma parte do meu dia estudar para eu aprender, para eu poder dividir. É fácil para as mulheres fazerem a reunião de feminina? É fácil para o Cláudio organizar essas assembleias? É fácil? Não é fácil. Só que se eu quero a coroa, eu preciso carregar minha cruz. Então, cuidado, né? Os candidatos impulsivos, eu te sigo. É o que Jesus falou para o outro, calcule o custo. Calcule, veja que é difícil. Quem não quiser levar a cruz, não tem coroa, né? O próximo, candidatos indecisos, candidatos a discípulos de Cristo em Jardim das Dores, indecisos. Quando você assumir um compromisso, entenda que ele vem antes da sua família, entenda antes dos seus amigos. Foi isso que Jesus falou para aquele cidadão. Mas é a minha família. O compromisso com Cristo vem antes da sua família. O compromisso com Cristo vem antes da Cristiane, minha esposa. Vem antes dos meus pais. Depois vem a família, né? Então, se você está indeciso, ou se você age por impulso, olha só. Compromisso com a igreja de Cristo, ele é muito maior do que o compromisso que você tem com a sua família. E Jesus falou: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10, 37. Candidatos a discípulos indefinidos, eu sempre acho que esse é o pior, assim, né, dos três. As mensagens de Jesus até aqui, elas são importantes, sim, calcule o custo, né? Você precisa entender o que envolve seguir Jesus, mas para o indefinido, eu diria, desiste. Se você está indefinido, não sabe se está lá, se está cá, sinceramente, eu falando, desista. Desista porque a palavra de Jesus para indefinidos aqui, na minha opinião, foi muito séria, foi muito grave. Eu não ia gostar de ouvir Jesus falando assim comigo, igual ele falou com aquele candidato indefinido, né? Então, considere a opção de desistir se você está indefinido. É melhor do que você ficar do jeito que você está, ou do jeito que eu estou. Jesus vomita o morto, ele não quer o morto, é melhor você ficar frio, né? Jesus fala isso muitas vezes. Então, o que ele falou para o indefinido? Está aí também, né? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então não sou eu que estou falando, é Jesus. Então você não é apto para o reino de Deus, eu não sou apto para o reino de Deus. Se eu estiver indefinido, eu não sou apto para o reino de Deus. É triste, é lamentável, mas é a verdade. É a verdade de Jesus. Então,
Como esses 3 discípulos que a gente viu nessas 2 histórias de Mateus e Lucas, eles reagiram ao chamado de Jesus? Eles largaram tudo e seguiram a Jesus? Não, né? Eles primeiro tinham algumas coisas para fazer, e isso entristeceu Jesus. Assim como o jovem rico, né? Lembra do jovem rico? Se você hoje, aqui a maioria, nós somos cristãos, mas imagina se você viesse pela primeira vez e eu pregasse aqui que o que te aguarda é sofrimento, é cansaço, é compromisso, é dor de cabeça, né? É problema, é pepino. Você ia sair daqui correndo, né? Porque é o oposto do que pregam por aí. Na realidade é isso. Gente, não é fácil você organizar os trabalhos da igreja, ter que ficar chamando o irmão, lembrando do irmão da responsabilidade, assim como já fizeram comigo, né? Não é fácil para as irmãs terem que fazer as coisas das mulheres, não é fácil para muitos de nós estar aqui domingo de manhã, né? Eu sei, não é fácil um monte de coisa, só que é esse discípulo que Jesus quer. Jesus não quer aquele que está indeciso, ou que está indefinido, ou que é impulsivo. Não, então eu vou fazer tudo, agora eu vou fazer tudo na igreja, deixa que eu faço tudo. E aí passa um ano, que eu falo muito com o Cláudio, passa 6 meses, você olha para o lado, está aqueles 2, 3, os impulsivos se foram. Isso é triste, isso é lamentável, e é o que tem acontecido, por falta de conhecimento, por falta de crescimento, e por falta de comprometimento, por falta de compromisso. A gente honra tantos compromissos no mundo, né? Toca o telefone, não tem mais isso, né? Eu ia falar aquele rádio relógio. Toca o celular de manhã para a gente ir para o serviço, a gente levanta e vai. Pode ser com chuva, pode ser doente, pode ser do jeito que for, né? Na igreja qualquer coisinha, não, hoje eu estou, né? Então, acabar o culto, eu vou rapidinho, porque eu tenho um negócio aí, Claudião, desculpa, essa assembleia que vai ter, eu não vou poder, né? Porque nós temos nosso compromisso. Os compromissos com a igreja a gente não trata da mesma forma que a gente trata os compromissos fora da igreja. E é isso que Jesus está falando aqui, não sou eu para esses homens. Então, se vocês querem ser meus discípulos, vocês deixem tudo, enterro, família, né? Ele falou isso, e me segue. Jesus, ele quer desse perfil, né? Jesus quer pessoas desse perfil. Se você quiser ser um discípulo de Jesus, se eu quero ser um discípulo de Jesus esse ano, eu preciso entender, não é fácil para mim também, né? Não é fácil para mim também. Eu não sei, eu sinceramente não sei se eu deixaria o enterro, eu não sei se eu deixaria, não preciso nem ir muito, né? Às vezes eu deixo algum trabalho da igreja ou sei lá, uma festa de aniversário, um primo da tia minha, né? Não precisa ir muito longe, mas lembrem, porque eu penso isso e eu pego para mim. Jesus quer compromisso, e o compromisso com Jesus é muito mais sério do que o compromisso que a gente tem com o mundo. E infelizmente a gente honra os compromissos do mundo e não honra os compromissos dentro da igreja. Isso é triste, isso é lamentável, isso é falta de crescimento, isso é falta de conhecimento e isso é falta de comprometimento. Então vamos pegar esses 3 candidatos a discípulos e aprender com eles a lição. Não vamos ser indefinidos, nem impulsivos, nem indecisos, né? Vamos ser candidatos verdadeiros a discípulos de Jesus em 2013, Jardim das Flores. Se eu não fizer, o Cláudio faz. Eu posso faltar? Vai. Sim, o trabalho vai continuar do mesmo jeito. Graças a Deus por isso. Só que você vai ser cobrado disso, né? Porque você marcou um compromisso e não honrou. Eu vou ser cobrado disso. Eu me comprometi a pregar o mês inteiro de março. É pesado. Só que se eu não fizer, o Cláudio vai fazer, o Robson vai fazer, o Reginaldo vai fazer. Só que Deus vai me cobrar disso. Compromisso. Comprometimento. Vamos ter comprometimento. Se tiver alguém aqui que queira se batizar, venha, mas antes de vir, calcule o custo. Calcule o custo. Porque a igreja não é brincadeira e é compromisso. Agora, se você já entendeu o custo, faça isso. E nós cristãos continuemos com o nosso compromisso. Amém.